Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. Beleza? Bom, Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for moço, não se desviará dele. Eu quero destacar alguns casos importantíssimos que vieram acontecendo durante um período de tempo, para que você perceba o quão que é importante esse verso, que demonstra que a responsabilidade da educação e a sua formação moral, emocional e também religiosa pertence aos pais. E isso nós não podemos abrir mão. Aconteceram alguns casos de que pais perderam a guarda dos seus filhos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Na Noruega, uma família chamada Barnevernet perderam seus 5 filhos porque a diretora da escola denunciou essa família, denunciou esses pais, dizendo que eles eram muito cristãos e que eles eram uma má influência para os seus filhos. Por quê? Porque ensinava a palavra, porque dizia que Deus na palavra de Deus contém pecado, que o pecado precisa haver arrependimento e assim por diante. E isso foi denunciado e a guarda foi tomada dessa família. Inclusive uma das crianças, a menor delas todas, era uma criança que estava amamentando ainda. Já no Canadá foi aprovada uma lei em que essa lei voltada para crianças e adolescentes está acima de qualquer direito dos pais. Então lá, se o pai não aceita a identidade de gênero, ele automaticamente corre o risco, como aconteceu com uma determinada família, de perder os seus filhos. Atrelado a isso, nós vimos há alguns dias atrás essa propaganda da Burger King usando as crianças. E aí fica uma coisa assim muito sutil, porque como que você vai falar contra, sendo que são crianças que estão falando? Então perceba como que a jogada ela foi muito forte em relação a isso, como se as crianças estivessem ensinando os pais. E muitas vezes ensinando os pais e trazendo uma conotação não religiosa, como se a religiosidade fosse um problema. Então você chegar e falar que é A e B e não tem C, você é extremista em relação a isso. Fora isso, nós estamos vendo agora uma prática que está sendo adotada por muitos adultos, que é a infantilização. Eles estão se vestindo como crianças, com coeiro, usando fraldas, usando boneco, boneca, como se fosse crianças, usando chupeta, tomando mamadeira. Mas uma coisa que ficou marcado para mim, eu vendo um dos vídeos de uma dessas pessoas, é que ele dizia assim: eu me identifico como criança. E aí entra essa questão de gênero. Então, perceba, e aí ele completa: eu me identificando como criança, eu tenho o direito de me relacionar com quem eu quiser, inclusive com outra criança. Isso é um campo aberto para pedofilia. Isso é uma margem para que ele possa, amanhã, se identificando como criança e não podendo ser contestado, ele dizer que se relacionou com outra criança porque era uma criança e que estava se descobrindo junto com aquela outra criança. Então perceba como que a sutilidade das coisas estão muito presente nessas questões. E as leis, elas têm se colocado, e aí eu sempre friso isso, que o filme Deus Não Está Morto, não lembro se é o 2 ou 3, que o pastor, e no final ele diz assim: agora eles nos perseguirão pelas leis. Então entra essa questão de gênero, ele se coloca dessa forma, e aí se você se põe contra, questiona, você não pode questionar. Mas ele coloca-se no direito, sendo que já vem há algum tempo sendo dito que pedofilia é uma doença e que deve ser tratada e que não é um crime, tentando descriminalizar esta questão. E por último, aconteceu um caso de um avô
que ele faz uma filmagem no quarto dos seus netos, aconteceu esse ano. E dentro dessa filmagem ele filma o vulto, né, uma imagem perfeita, porque ele começou a ouvir dos seus netos que os seus netos estavam tendo contato com um ser imaginário. E ele registra, e ele passou, isso viralizou no mundo, esse acontecimento como se fosse uma espécie de demônio com chifre assim por diante. Inclusive no vídeo, se você procurar, ele anda pelo quarto dessas crianças. E aí fica uma coisa para nós. Quando você tiver uma criança e ela disser que tem um amigo imaginário que ela tem conversando, comece a orar, comece a interceder por ela, porque isso não é normal, isso é uma intervenção demoníaca. E eu não duvido, eu creio que ele conseguiu de fato registrar essa questão. E o que eu quero dizer com tudo isso, mostrando esses 4 exemplos, é que as nossas crianças, elas têm sido alvo dos ataques do inferno contra elas. Isso fica muito claro. E nós, como pais, como tios, como avós, precisamos ficar alertas, mas principalmente vocês, pais. Começarem a prestar atenção no que está sendo ensinado na escola, quais são as diretrizes, quais são os ensinamentos que são dados, se tem ideologia, se não tem. E a responsabilidade espiritual sobre a vida deles pertence a você. Não deixe de orar por eles, não deixe de impor as mãos sobre as suas cabeças. Quando eles começarem a questionar e fazer essas colocações de amigos imaginários, coloque a mão sobre a cabeça deles e ore por eles. Repreenda todo o mal, porque o inferno ele quer de todas as formas atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, porque eles fazendo isso, eles matam uma geração inteira, e aí a possibilidade do reino de Deus se expandir, ela fica muito menor, porque um dia nós iremos para a glória, e nós temos que levantar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, e eles têm sido alvo. Mas perceba uma coisa, todos os grandes acontecimentos da história, sempre os maiores alvos antes desse acontecimento foram as crianças. Assim foi com José no Egito, com Moisés no Egito, assim foi no nascimento de Jesus, e isso eu creio que está acontecendo, porque nós estamos num momento de decisão. E os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças são muito importantes nesse contexto todo. Que Deus guarde os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos e dê sabedoria aos pais para que possa ensiná-los. Pense nisso, Deus abençoe vocês.